É o Prazeres da Alma hoje. Uhum. Humildade. Vocação é uma marca de nascença que Deus nos faz em segredo. E um dia, sem darmos conta, ela se revelará simples e espontânea. As criaturas consideradas como espíritos imortais são portadoras de uma bagagem de inúmeras experiências adquiridas na vida presente, nas vidas passadas e no plano astral. O despertar de seus potenciais não ocorre de forma abrupta, mas através de um longo período em que o espírito, na sucessão de eventos no espaço e no tempo, se desenvolve por meio do processo evolutivo que transforma o átomo até o anjo, a pedra bruta até o ser integral. Sendo assim, o espírito traz consigo, conforme o progresso adquirido, o próprio jeito de sentir, agir e se comportar diante do mundo. Ao retornarmos à escola terrestre, nos processos naturais da reencarnação, apresentaremos em forma de talentos ou predisposições inatas o resultado dos conhecimentos e das vivências adquiridas em tempos remotos, conjuntos de valores organizados e interligados que operam como capacidades ou habilidades naturais. Essas experiências armazenadas em nosso âmago constituem as denominadas vocações, do latim vocatio, ação de chamar, intimação, convite. São impulsos internos independentes da faculdade de raciocinar, ou seja, tendências espontâneas que orientam uma pessoa nas suas atividades interiores e, por consequência, nas exteriores. Vocação é uma marca de nascença que Deus nos faz em segredo, e um dia, sem nos darmos conta, ela se revelará simples e espontânea. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muitos dos males decorrem do fato de não seguirmos essa vocação. Frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza, e por esse deslocamento comprometem sua felicidade. Desde o instante do seu nascimento, a criança traz dentro de si uma determinação superior, que alimenta seu desenvolvimento físico, psíquico e espiritual, independentemente dos obstáculos que se apresentarem em sua caminhada. Com a colaboração, a aceitação e os estímulos dos pais no ambiente doméstico, ou com a ignorância, a opressão e a prepotência deles, a criança, mesmo assim, se desenvolverá gradativamente, ampliando e aperfeiçoando suas habilidades inatas e progredirá de forma inexorável e contínua em direção ao objetivo certo. É a força do progresso que existe na intimidade de cada um de nós. A criança pode encontrar impedimentos no recinto familiar, sofrendo com preconceito, a incompreensão, a rejeição, o perfeccionismo de pais inseguros e neurastênicos, que podem prejudicá-la e desviá-la momentaneamente do seu projeto de vida ou trajetória interna. Com certeza, são as bagagens espirituais do passado, somadas ao ambiente da vida atual, que modelarão no presente a personalidade infantil. Dessa maneira, podemos afirmar que, em muitas ocasiões, as atitudes dos pais e dos outros membros do grupo familiar ou social, ao agirem sobre a criança, acabarão por confundi-la e induzi-la a aceitar diferentes objetivos, a tomar atitudes contrárias a seu modo de sentir e pensar e a adotar ideias de ética, moral, religião e filosofia em desacordo com seu senso interior. É justamente no ambiente familiar que tem origem os chamados problemas infantis, que gerarão no futuro adultos vaidosos, desajustados ou neuróticos. Os indivíduos que não se deixam levar pela inspiração de sua diretriz inata
ou eixo básico e que se identificam com uma imagem construída com base nas expectativas dos outros e nos desejos, valores e atitudes de pais inflexíveis e dominadores, experimentam uma constante sensação de carência, de falta de alguma coisa ou de que algo está fora, algo de fora precisa ser incorporado. Sentimentos crônicos de escassez e frustração os acompanham pela vida fora. Uma criatura insatisfeita busca sempre o inatingível e tenta compensar com uma postura de ser sempre vista ou admirada. O grande problema da vaidade humana não é apenas a preocupação com a aparência ou a paixão por aplauso. Acima de tudo, é a substituição da orientação interna, oriunda da própria alma, pela orientação externa, a preocupação egóica da busca de status que leva a pessoa a tentar passar a imagem, por ela idealizada, de ser extremamente importante. A humildade é o contraposto da vaidade. O humilde demonstra sociabilidade amistosa, jovialidade espontânea e vivacidade singular por possuir a habilidade de estar mais conectado com seu reino interior. Ao passo que o vaidoso troca seu eu verdadeiro por uma identidade simbiótica com o mundo exterior. Clubes ou associações recreativas, culturais, religiosas, artísticas, políticas e assim por diante. Ser humilde é perceber que existe para cada um de nós um plano vocacional cuidadosamente traçado pela vida maior. A maior dádiva do humilde é a sua confiança na organização divina. Ela se norteia pelo seu guia interior. Sabe que tudo está sob o controle harmonioso do universo e, por isso, não teme entregar as rédeas de sua existência para a soberania das mãos celestes. De modo adverso, o vaidoso é impositivo, impetuoso e intransigente, não respeitando a determinação superior que há nas criaturas e nas criações. Ele se nutre de uma aura de infabilidade e de uma tendência obstinada em fazer as coisas com perfeição. A humildade não é tão somente uma entre outras qualidades ou potencialidades humanas. É também aquela que salvaguarda todas as demais. Questão. Pela especialidade das aptidões naturais, desindica evidentemente nossa vocação nesse mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? E verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza. E por esse deslocamento comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Assim, acharia justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Não é preciso cair no absurdo, nem nada enxergar. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamanco se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico. Nota. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Eu achei bem interessante, né, que ele coloca para a gente uma visão de humildade
que não é necessariamente a que o cidadão comum tem do que é humildade, né? Que a gente costuma ver a humildade como fazer as coisas sem querer aparecer, e ele coloca num outro patamar, que a humildade, na verdade, não é bem isso. É você ter compreensão e consciência de que existe um plano muito maior para cada um de nós. É, na verdade, uma aceitação do que você é dentro do universo. Então, eu achei muito interessante esse jogo que ele faz de humildade e vaidade, mas um ponto de vista totalmente diferente do que a maioria da sociedade costuma compreender o que são esses dois. Uma dita virtude, a outra dita um vício, né? Uma coisa negativa, né? Que a gente vê de uma maneira normalmente de um aspecto totalmente diferente, muito pessoal, muito egocêntrico. E ele expande a um nível assim que eu nunca tinha parado para pensar. Sempre pensei em humildade de uma forma. E aí eu paro para remeter isso que ele falou em relação a Francisco, aí a compreensão se expande mais ainda. E Francisco não era digamos assim, o exemplo da humildade porque ele se tornava menor do que os outros. É exatamente porque ele sabia exatamente o papel que ele tinha naquele momento em relação ao universo. Então está muito mais relacionado à conscientização universal, né, da relação que cada um de nós tem com o universo, com o próprio Deus, do que você ser ou não ser isso ou aquilo. Eu, eu, eu concordo com você, Silvia. Eu fiquei também muito impressionada à medida que eu ia lendo, especialmente quando ele fala dessa questão das suas próprias aptidões e de que tenham um propósito e o quanto você precisa estar conectado a isso para que você também possa cumprir aquilo que você foi determinado para você, né? E falou muito da questão dos pais. E não sei se hoje em dia ainda é assim, mas eu lembro que no passado tinha muita questão, né, da família querer ter um filho médico, um advogado, e as famílias iam traçando como os jovens iriam se desenvolver por conta do status da família, independente da aptidão e dos talentos que a pessoa apresentasse. Fiquei também bem impressionada com o texto. Nessa Eu questão também fiquei impressionada, porque eu vejo esse momento agora, muitos profissionais precisando também se recolocar no mercado, né? Eu sou uma pessoa, uma profissional também que está se movimentando para estar nesse mercado de trabalho dentro da minha proposta, que eu acredito, mas assim me tocou muito porque às vezes o simples, por exemplo, que é uma habilidade que eu tenho de trabalhar com a arte, né, de produzir imagens, eu vejo que é uma coisa tão simples e que eu, eu acho que eu releguei isso a um lugar menor, sabe? E aí é um exercício também de humildade dentro desse contexto que é falado, no sentido de olhar para isso com mais carinho, sabe? Com mais dignidade e que não é nada menor, é algo que é meu e que pode ir para o mundo também, né? Então, para mim, me tocou muito, muito mesmo, sabe? Ah, nossa, gente, eu compartilho com vocês completamente. Esse texto, para mim, mudou completamente a visão também da humildade. Durante o texto, gente, que interessante. E esse aspecto de ligar com a vocação, com aquela missão interna
eu achei bonito demais, porque realmente quando a pessoa ela não segue aquele chamado interno, ela tem que compensar. Então, a vida se torna artificial, ela tem que mostrar que aquilo que ela está fazendo que não, ah, que não reverbera dentro, ela tem uma importância. Então, é quando vai se tornando essa vida vaidosa. E quando a pessoa ela faz aquilo que realmente sente o chamado, ela tá tão feliz, ela irradia aquela alegria do que faz, que ela não se preocupa, né, porque, ah, é como se ela estivesse no fluxo, né, então a troca e a alegria, ela vem por si só, por estar fazendo. E aí eu me lembrei da frase de Jesus, né, quando fala que quando se acende a lâmpada, né, a lâmpada interna, não coloca embaixo da cama, não esconde ela, e sim coloca no candeeiro, né? Pensando, poderia até se pensar assim, mas espera aí, né? Ela vai estar se apresentando, é aquela visão de que, opa, não, isso não é humildade. E não, é o contrário, quando a pessoa acende a luz daquilo que realmente ela veio fazer, das suas ações, ela se apresenta como ela é, né? As suas ações, elas passam a irradiar e inspirar. E o Silvio colocou o exemplo de Francisco, eu achei maravilhoso, porque é bem isso, né? O pai queria porque queria forçá-lo por um caminho e não tinha como. A sua expressão no mundo ia ser de forma diferente, né? E então é aquele ser que iluminou o planeta todo com a sua vida e foi humilde. Por quê? Porque realmente ele cumpriu aquilo pela qual sentia que era o chamado dele. Gente, esse texto foi belíssimo, sabe? Eu gostei demais. E a gente vê isso em nós mesmos, né? Em vários casos, né? Por exemplo, eu mesmo, eu escolhi fazer medicina, me tornei médico, gosto do que faço tudo, mas eu tenho certeza, se não fosse a influência do meu avô, que sonhava em ter um neto médico, hoje em dia, assim, se eu voltasse no tempo e não tivesse essa influenciação, eu tenho certeza que eu não faria medicina. Eu até gosto, mas não é, eu não sinto dentro de mim que é a coisa que eu queria ser médico, é o meu sonho da existência ser médico. Não, eu sou médico, procuro fazer bem aquilo que eu me propus a fazer. Passei muito bem na minha carreira toda, já me aposentei e tudo. Mas assim, eu tenho certeza que não era assim a minha vocação. Eu não vim aqui para ser médico. Eu podia ter feito outra coisa. Para você levar. Não, eu não vou levar. E hoje em dia, eu ainda sinto às vezes bem incomodado. Eu tenho que sair para trabalhar, eu paro e fico pensando, porra, que saco, eu tenho que ir ali, estou fazendo só por causa de dinheiro. Assim, e me incomoda. Eu converso às vezes com a Sânia, o dia a dia da meu profissional, às vezes me incomoda, porque eu tenho a impressão que eu estou ali fazendo um troço que não é mais o que eu quero, assim, que eu estou ali só pelo dinheiro, não pelo status, né, mas pelo dinheiro, para ter determinadas coisas, para manter um nível de qualidade de vida, que aí você se interpela intimamente, pô, é para manter uma qualidade de vida ou para algum tipo de vaidade que você não percebe, algum tipo de status que você quer sentir, mas que você não denota isso como uma coisa que você tinha que limar da tua vida. Então, por que se trabalha tanto em busca de quê? Realização profissional? Não, a realização profissional não vem com a quantidade de trabalho que você faz. Você começa a trabalhar loucamente porque você quer crescer na profissão, você quer ganhar mais dinheiro, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. E a gente vai confundindo sem perceber essas coisas. Então, essa coisa da humildade que ele fala aqui, da gente olhar mais para dentro e ouvir a nossa voz interior,
é muito, muito importante. Nós dois nunca interferimos no que os nossos filhos quiseram ser. Ele deixa eles seguirem os caminhos dele. E eles mesmos vão modificando da cabeça deles, vão sentindo que esse é hora de fazer isso, hora de fazer aquilo. Às vezes a gente se angustia, às vezes não. Mas agora, parando para pensar, é só em função do que a sociedade tenta te empurrar a goela abaixo. Aí quando eu vim morar no sítio, o pessoal quase morreu, quase infartou. De tanto reclamarem, porque, nossa, como é que você vai largar com tanto conhecimento, tanto estudo, tanto não sei o quê? Como é que você vai morar numa fazenda? Como é que você vai ser fazendeira, viver do quê? Quase que a mamãe quase morreu. Quando eu falei que vinha morar aqui, que ia largar tudo para vir para cá. Largar o FRJ, largar tudo que eu fazia. E hoje em dia, eu acho que eu sou a que mais se diverte de nós quatro. Quem mais aproveita, porque realmente eu vivo super bem porque tô aqui no meio do mato. Mas a mamãe é dramática, né? Tu lembra o drama que ela fez quando eu falei que eu ia morar sozinho, que eu ia sair de casa para tocar a minha vida, né? Ah, o Silvio não gosta de mim. É dela, né? Mas aí todo mundo, a Sueli mesmo quase teve um filho quando eu falei, não, eu tô vindo, vou sair. Cheguei de viagem e não vou morar mais no Rio, vou morar fora de qualquer jeito. Mas é que é difícil para as pessoas pensarem, tipo, essa libertação do. Essa libertação do exatamente o que você falou, porque você quer ter mais sucesso, quer ter mais dinheiro, porque tem as contas que você quer pagar. Você abrir mão disso tudo. A gente sentava aqui e assistia Fogão de Lenha. Logo assim que a gente comprou o sítio, a gente sentava e assistia Fogão de Lenha e dizia: que cagada, que merda que a gente fez. Mas pô, hoje em dia eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu tô achando muito incrível essa conversa, viu? Muito incrível e muito de coração mesmo, né? O que Silvio fala, assim. E aí eu fico curiosa, o que é que tu queres fazer da vida, Silvio? O que é que tem aí nesse coração? Olha, não sei, mas é alguma coisa bem franciscana. Eu não gosto de dinheiro, eu não gosto de trabalhar muito, eu não gosto de comprar roupa, eu sou um mulambão. Eu vou entre os meus amigos, tudo aqueles médicos, tudo arrumadinho, não sei o quê. Eu tô sempre mulambo. Eu lembrei de um rapaz que chegou uma vez, eu ainda estava dando aula, e o rapaz chegou na escola e falou assim: olha, eu sou formado em Direito, mas eu me formei porque meu pai queria, e trabalho no Ministério Público, e agora eu estou com a vida bem equilibrada, mas eu moro aqui perto da escola e meu sonho era ter feito educação física. Aí eu estou vindo aqui como voluntário. Se vocês puderem me aceitar nos horários que eu tenho livres, eu queria ficar aqui na escola para fazer um trabalho voluntário, ajudar no que for preciso, porque esse é o meu sonho. Aí eu lembrei dessa história. Mas é meio por aí mesmo. Eu tenho uma vocação muito mais dentro da minha concepção de humildade que eu tinha antes desse texto. Assim, eu estou muito mais para varrer o chão do que para fazer uma cirurgia. Na constelação, a gente fala assim: o que você faria sem precisar ganhar nada? Assim, o que te alegraria, né? O que te faz feliz? O que você faria até de graça? É essa daí que é a sua, que é realmente o seu sonho, né? Mas essa questão da humildade, de você fazer o que você fez, ou pelo seu avô, ou pela sua família, mas cumprir todos os dias da melhor maneira, com humildade, né? Sabendo que não foi esse assim o seu chamado, mas eu faço bem feito todos os dias.
Isso aí é um aprendizado muito grande, né? E a oportunidade de fazer outras coisas, a gente vai criando, assim, fazer as coisas que a gente gosta, né? Uma hora elas chegam. E Muito vi verdade algumas. isso que você falou, viu? Posso falar uma coisa muito interessante que você falou, porque eu também sou aposentada, Silvio, eu e a Neuza da educação, e enfim, eu escolhi por vocação mesmo, ser professora de criança, eu cumpri minha missão, assim, eu gostava do que eu fazia. E hoje, aposentada, eu estou vivendo uma situação em que minha mãe está com Alzheimer, inclusive ela pegou Covid, gente, semana passada, mas graças a Deus ela está recuperando. Ficou em casa mesmo, está com 86 anos, e eu fico tentando me escutar, sabe? Eu falo, qual a minha missão daqui para frente, né? Isso que você falou, o que eu faria de graça? Aí uma vez eu estava conversando com um amigo meu, porque é difícil às vezes a gente se escutar, né? A gente ir lá no íntimo e falar, qual a minha vocação agora? Minha vocação sempre foi me doar, né? Assim, entrega mesmo e ajudar o próximo nesse sentido, porque educação é uma entrega, né? E eu fico hoje pensando, nossa, eu não estou fazendo nada para ajudar o próximo, mas o fato de eu ter acolhido minha mãe, de eu estar vivendo com as minhas filhas, né, eu sou divorciada, orientando tudo isso e o peso é uma responsabilidade de uma pessoa com Alzheimer dentro de casa, a gente não pode também se cobrar. Às vezes a gente fica se cobrando essa descoberta, essa missão, e a missão está aqui, né, no dia a dia da gente, né? Então, é passo a passo mesmo. E ter humildade para saber que você vai dar passos lentos também, né? Não pode querer abraçar o mundo porque você se aposentou e fazer coisas que dá passo maior que a perna, né? É isso. O se aposentar é mera formalidade, que na verdade hoje em dia eu trabalho mais do que quando oficialmente eu trabalhava. Mas isso é o que tem me incomodado até um pouco mais, que eu passei a trabalhar mais e isso vai gerando uma necessidade, como a Solange falou, né? Pô, eu sou anestesista, já é uma profissão que as pessoas esperam que você seja rico. E você vê uma busca nesse meio, não por ostentação, mas uma necessidade de ganhar cada vez mais, de ter um padrão altíssimo, que às vezes incomoda. Eu nunca compartilhei desse desejo, nunca compactuei com essa coisa. Então eu sempre vivi ali na ponta do lápis, né? Faz as contas e, pô, esse mês não deu. Vamos jogar essa conta aqui para o mês que vem. E por que agora me incomoda muito? Porque por alguma contingência do universo, não sei, algum alinhamento das minhas constelações, vai se saber, eu entrei num patamar que financeiramente a coisa deu um salto muito grande. Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Mas assim, financeiramente a coisa ficou mais estável, fluindo melhor e a quantidade de trabalho aumentou e isso passou a me incomodar. Pô, se eu faço a mesma coisa, por que eu estou ganhando mais dinheiro agora? Parece um contrassenso. Se for dizer isso na sociedade, vão dizer que eu sou maluco. Mas isso me incomoda. Eu estar ganhando mais dinheiro do que ganhava antigamente fazendo a mesma coisa tem me incomodado. Eu lembrei da avó Anastácia, ela fala tudo é simples, tudo é simples. Ganhar dinheiro é simples. O que acontece é o que você faz, né, com esse dinheiro. Então, olhar de forma simples, é natural. O teu dinheiro, não teu dinheiro, né? O que você faz da sua vida que é o importante. E tudo isso gira uma expectativa ao teu redor. Como a Solange falou, né, das reações, quando ela foi se interiorizar lá num sítio, numa cidadezinha que tem, sei lá, nem 10 mil habitantes.
As Ó, já pessoas... tem 20, que é isso? Não, Itamonte, mas tu mora em Cachoeirinha. Ah, bom, aqui não deve ter nem 100. Então tudo isso Os nossos influencia. cachorros têm 150. Tudo isso vai influenciando e vai mexendo, né? Tudo isso mexe com a tua cabeça e vai te mostrando. E quanto mais você vai aguçando a tua percepção, tu vai vendo que você fez escolhas erradas. Fez, muitas. A maioria delas, na verdade, não prejudicou a tua caminhada. Não te tirou do caminho. Mas foram escolhas erradas, que você seguiu aquela escolha por influência da sociedade, que ainda não tem um patamar, aí voltando ao texto, de humildade, dessa forma que ele nos explica, para seguir o seu caminho. Então, mesmo quando a gente está seguindo o nosso caminho, ele é repleto de escolhas mal feitas, porque a gente se deixa influenciar e esquece de ouvir o que tem lá dentro de cada um de nós.